Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tilpcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Eu sou o Nicolas Tilpe e, como vocês podem ver para quem assiste a gente no vídeo, o Jonas não está aqui do meu lado porque hoje ele vai ser o nosso entrevistado. Olá, eu sou o Jonas Tilpe e estou aqui hoje numa posição diferente, a posição de entrevistado, né? Sempre é bom lembrar histórias e contar histórias. Hoje, o Nicolas vai ter a oportunidade de perguntar e eu vou ter a responsabilidade de responder. É isso aí. E falando de mercado imobiliário, né? Quem mais referência para o mercado de Joinville e para o mercado industrial de Joinville do que o próprio Jonas, né? Então, se quiser contar um pouquinho para a gente como começou essa tua história dentro do mercado imobiliário, como é que isso surgiu na tua vida? Legal, Nicolas, obrigado por essa pergunta, porque a gente vai longe, né? Para quem não sabe, eu sou contador de formação, né? Eu sou formado em ciências contábeis. Tive a oportunidade de trabalhar dentro da Fábio Perini Máquinas, depois eu tive a oportunidade de ingressar dentro da holding do patrimônio pessoal do Fábio Perini, que é um italiano que nunca morou no Brasil, mas que acabou fazendo muitos investimentos importantes no Brasil e principalmente em Joinville. É verdade. E trabalhando nessa holding na área contábil, a gente foi envolvido por um tal de projeto chamado Perini Business Park. Acho que para quem é de Joinville o nome é bem conhecido, né? Exato, e eu entrei lá para cuidar da parte contábil, ajudar na organização administrativa, e as coisas foram acontecendo até que um dia parou lá na frente um primeiro possível cliente. E aí não tinha ninguém para atender? Não tinha ninguém para atender o cliente porque o empreendimento não estava aberto com uma pessoa na área comercial. E o interessante é que o nosso diretor na época, o Egon Dieter Stang, ele olhou para baixo e disse, esse cara aí deve ser fiscal do Ministério do Trabalho, né? Olhou para o contador no plantão, que no caso era eu o único, né? Ele disse assim, tu que vai lá atender ele. E eu fui lá atender essa pessoa e no final não era um fiscal do Ministério do Trabalho. Quem era? Era o primeiro cliente, era o Didier, da empresa lá atrás, Alflex. A Alflex já mudou de razão social, continua no Perini até hoje, mas trabalhava com brincos para rastreabilidade de rebanhos animais, né? E foi ali que eu tive a oportunidade, né, de fazer uma primeira apresentação de algo que eu estava ajudando a construir mais na forma administrativa e, de repente, eu estava fazendo uma apresentação comercial. Que legal. Só para a gente se localizar um pouco no tempo, então. Isso aconteceu ali final da década de 90, isso? Isso, a gente, na verdade, o Perini, ele começou a sua construção efetiva lá nos anos de 1997, foram adquiridas as propriedades, 99 as primeiras construções começavam a ficar prontas, 2001 ele foi efetivamente inaugurado e neste interim aí, 2001 na verdade, é que apareceu essa primeira pessoa lá fazendo essas demandas e aí eu acabei fazendo esse primeiro atendimento e eu te digo assim, foi como encontrar a minha cachaça, como a gente diz, né? Aquilo que você gosta de fazer. Que legal. E o Perini também, explicando um pouquinho mais sobre, foi um projeto que surgiu aqui em Joinville, né, com o investimento então do Fábio Perini, e feito para locação num período que não se falava muito na locação de galpões, né? Isso, talvez vamos dar alguns passinhos atrás, vamos né? voltar um pouco. O que é Perini para quem não está acostumado ou não ouviu, né? O Perini, ele é um condomínio industrial e logístico, né? Hoje a gente chama já de um condomínio multissetorial, empresarial, que fica situado dentro de Joinville, cuja proposta inicial foi entregar galpões para empresas num modelo de locação, né? E o detalhe é que quando o Fábio Perini começou a jornada dele no Brasil, e aí a gente vai para muito mais atrás, a gente vai para 1974, quando ele efetivamente comprou um galpão pequeno, inadequado para produzir máquinas, porque não existia nenhum outro galpão disponível em Joinville. Então, assim, ele pegou um galpão que já estava construído, que era de uma empresa que acabou não tendo continuidade. Ali ele produzia uma máquina que não cabia dentro do salão principal de montagem. Então, a máquina tinha que ser montada em partes para depois ser montada na sua totalidade na instalação do cliente. Dá para imaginar? E
Passados tantos anos, né, o importante comentar aqui, né, a empresa Fábio Perini, que ele começou na Estrada da Ilha, ampliou na Estrada da Ilha, depois levou para Santos Dumont. Essa empresa já era uma empresa global, porque a sede era na Itália, aqui no Brasil era uma subsidiária para atender a América Latina. Ela acabou sendo vendida uma parte em 1994, uma parte, a totalidade, em 1997. Com a venda dela, o Fábio Perini teve que ficar 5 anos fora desse mercado, né, por uma questão de ter vendido, né? E aí foi quando ele resolveu se dedicar ao mercado imobiliário, né, imobiliário corporativo, como a gente fala, na parte de galpões, porque a mesma situação que ele tinha encontrado em 1974, ela continuava a se repetir em 1997, ou seja, Joinville não dispunha de galpões para locação para uma empresa que, por exemplo, viesse de fora, né? Então, todas as empresas naquela época tinham a sua sede própria. E construíam para si, né? Construíam para si. Sua demanda específica. E tem um detalhe, né? Para quem é mais antigo aí vai lembrar, no cartão de visita de algumas empresas se botava a foto da fachada do prédio e escrevia sede própria. Né? Isso era um atestado, inclusive para o gerente de banco, que eventualmente ia te dar crédito para você investir na tua produção, na compra de matéria-prima ou o que o fosse, né? Que interessante, né? E aí foi surgindo o condomínio, foi crescendo isso. Mas ali tu ainda estava como contador. Isso, aí vem a dificuldade. Então, assim, atendi um primeiro cliente, né? Tive que aprender da forma errada, talvez assim, e talvez até seja a forma certa no final da história, porque a gente aprende melhor quando a gente erra. E ali foi um atendimento meio na improvisação, partindo do meu conceito de atender, por exemplo, empresas, quando eu tinha escritório de contabilidade. E a gente foi nos trancos e barrancos desenhando aquela operação e ela acabou dando certo, né? E aí daqui a pouco veio uma segunda operação, veio uma terceira operação e a gente foi fazendo esse tipo de atendimento. Como eu fui dono do escritório de contabilidade, eu sempre me preocupava em entender qual que era a fragilidade e a dor do meu cliente. E principalmente como eu podia atender e resolver o problema para ele. Esse mesmo conceito eu acabei levando para o mercado imobiliário. Né? E no caso o mercado imobiliário corporativo atendendo as empresas. Então eu comecei a entender qual que era a dor, qual que era a dificuldade, né? Às vezes uma empresa para tomar a decisão de sair de um estado, vir para outro estado, ela vinha motivada por uma questão de incentivos fiscais. Então a gente procurava entender esses incentivos fiscais, procurava também entender, né? O importante dizer, o modelo do Perini não é um modelo de venda, é um modelo de locação. Sim. Então, a gente mergulhou na essência de entender o modelo de locação, partindo da ótica contábil, né? Como a locação poderia beneficiar uma empresa na hora dela decidir por mudança. Por exemplo, né? Uma empresa que é tributada pelo lucro real, ela vai pagar imposto pelo lucro dela. Se ela tem um valor de aluguel, desconta. Esse aluguel é uma despesa que vai ser dedutível, portanto, ela diminui o lucro desta empresa. Mas espera aí, diminui de fato? Não. Ela consegue realocar um pouco de recursos. Em vez dela imobilizar o recurso dela num prédio, ela assume um aluguel. E o aluguel para fins de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, significa aí de cada R$10, R$4 praticamente, arredondando um pouquinho aqui, seriam compensados dentro dessa ótica tributária. Opa, tem uma moeda nova, um conceito novo, e principalmente uma tese para ser apresentada para os clientes. Que legal. Acho que aí vem uma primeira lição, inclusive, né? Sim. De muito mais do que vender ou alugar ou comercializar um imóvel, é entender principalmente como tu pode resolver a dor do teu cliente através dele, né? Isso. Então, assim, ponto 1, entender a dor do cliente e ser empático com ela. Ponto 2, entender o produto que você tem na mão, como esse produto pode ser realmente vantajoso, né? Não adianta você querer vender maquiar ele, nuvem de fumaça, né? Você tem que vender realidade. Empresa faz conta, né? Empresa não se move pelo emocional, por mais que em algum momento o dono
possa tomar uma decisão emocional, mas uma empresa que cresce, ela se desenvolve por uma decisão pensada. Sim. E geralmente essa decisão não é pensada por uma única pessoa, é pensada por mais. Engraçado. Por um conselho, passa por uma diretoria. Então, quando a gente recebia um cliente no Perini, a gente queria mostrar as particularidades industriais, né? O galpão tem um pé direito de 8,5 metros, pode ter ponte rolante, o piso é de alta resistência, 3 toneladas por metro quadrado. Isso não tinha nem nada a ver com o problema do... A gente até apaixonava, né? Deixava empolgado o diretor industrial, mas não era ele que tomava a decisão, né? Tinha um diretor financeiro que precisava também... Ser convencido. Tinha um presidente que também precisava ser convencido por esses dois. Então, para cada interlocutor que nós tínhamos, a gente tinha que responder alguma equação. Quando também, por exemplo, diretor de RH, né? Por que eu vou para Joinville? Qual que é, né? Uma mão de obra técnica, qualificada, tal. Os tempos vão mudando, né? Hoje a gente vive uma realidade de pleno emprego em Joinville, né? Então a dificuldade de mão de obra, ela existe para todos. Naquela época, ela também foi uma oportunidade que a gente pôde contribuir com o desenvolvimento da cidade, trazendo muita oportunidade de emprego e renda, né? Tanto é que hoje o Perini ele escreve uma história aí com 10 mil pessoas por dia entrando dentro dele. Lembrando que naquela época que a gente começou, 1997 até 99, 2000, nós éramos 30 pessoas. Impressionante. E hoje, inclusive, falando de renda que se gera dentro do Perini, né? Ele é comparável com algumas outras cidades, inclusive, dentro do estado de Santa Catarina, né? Isso é curioso dizer porque, vamos arredondar de novo, 4% do PIB do estado de Santa Catarina passa naquele endereço. Isso dá para dizer que o Perini é do tamanho da cidade de Criciúma, né? Que não é pequena. Que é a capital do sul, vamos falar assim, que é grande, Sim. que tem bastante indústria também. Esse é o PIB comparável. Agora, Nicolas, uma coisa interessante quando eu começo a... Pensar lá para trás? Pensar lá para trás, eu lembro de uma ocasião em que o Ego, meu diretor na época, depois é que entrou o Marcelo Hack, né? Ele me deu praticamente uma passagem de ida para São Paulo, dizendo, cara, nós precisamos de cliente, não tem cliente em Joinville, tu vai ter que achar cliente em São Paulo. E eu fui com aquela passagem de ida para São Paulo, desembarquei em São Paulo e eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Nem para onde ir. Nem para onde ir. Eu não tinha agenda com ninguém. Aí, naquela época, por sorte, São Paulo tinha outdoors. Hoje, São Paulo é uma cidade sem poluição visual, então não tem outdoors. Sim. Mas naquela época tinha muito outdoor, né? E andando pela cidade, eu comecei a ver alguns outdoors de empresas que trabalhavam no mercado imobiliário, corporativo e industrial, vendendo a solução de locação, né? Então, eu vi lá Colliers, eu vi lá CBRE, eu vi lá Cushman, eu vi lá Herzog, eu vi lá Binswanger, né? Nomes que continuam grandes no nosso cenário, né? E disse assim, cara, eu preciso visitar essas empresas, porque alguma coisa tem lá. Então, literalmente partindo de não conhecer nada, para adquirir algum conhecimento, eu comecei a visitar essas empresas. E aí, obviamente, eu naquela época, isso estamos falando do ano 2001, não é que você tinha um notebook. Notebook era uma coisa cara e quase inacessível para todos, então a gente saía para viajar com projetos. Sim, eu com uma caixa cheia de folder, né? Também. Então, assim, a gente tinha algum folder, tinha os projetos, eu ia com a minha pastinha e marcava uma agenda, consegui marcar as primeiras agendas a partir de São Paulo mesmo, ia lá visitar, e quando eu chegava em muitos desses lugares assim, eles olhavam, tá aí um cara para vender um projeto de Joinville. Joinville, onde fica Joinville? Estava completamente fora de qualquer eixo industrial fora do Brasil, de contexto, né? E aí eles mandavam, geralmente eu era atendido pelo estagiário na recepção, né? E ok, eu fazia tudo que eu podia fazer com o que eu tinha, né? Então, apresentava o projeto para o estagiário na recepção. Sabe qual que é engraçado dessa história? Os estagiários, talvez alguns deles que me atenderam na época, com o passar dos anos, eles se tornaram presidentes das empresas. Né? Então, hoje tem amigos lá que me atenderam quando eles eram estagiários e hoje eles estão numa posição bastante importante no cenário
brasileiro ou até mundial da Que relação legal. dessas empresas, né? Então Que aí legal. a gente foi criando essa capilaridade que se estende, né? Hoje nós estamos em 2025, portanto a gente tem mais de 25 anos aí, né? De trâmite, né? Praticamente, né? 25 anos de trâmite dentro desse mercado. Que legal. E aí, então, Perini foi crescendo, Perini foi se desenvolvendo e tu se direcionou para esse mercado imobiliário corporativo, mas específico ali dentro do Perini, né? Isso foram quantos anos aí que a gente está falando? Então, o Perini, sem dúvida nenhuma, foi a maior escola, né? Você poder trabalhar com projetos que vêm se instalar numa cidade, num estado diferente, às vezes num país diferente. Teve projetos que a gente acompanhou a instalação dele no Brasil. Então, você era submetido a culturas que não são as tuas, né? Então, assim, vai negociar com o indiano, não adianta levar ele na churrascaria, porque vaca na Índia é sagrada, entendeu? Então, cuidado. Sim. Entender um pouco a cultura foi um grande aprendizado. E como eu aprendi? Errando, né? Não é que eu levei o indiano na churrascaria, mas com outras culturas, coisas. eu aprendi que se você falar demais, você não está agradando, você tem que falar de menos. Foi Sim. uma negociação, por exemplo, com uma empresa japonesa na época. Meu inglês não era nem de perto bom, né? E eu tive que correr atrás, buscar uma fluência para poder me relacionar com pessoas, para poder apresentar um projeto, para poder defender uma ideia para pessoas que viviam pelo mundo, né? Um projeto que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Então, cara, a gente também se empenhou e também conseguiu vencer essa etapa. E, por fim, foram tantas as histórias acumuladas, né? Eu digo com certeza, né? Mais de 300 empresas a gente pôde contribuir com a vinda dela para Santa Catarina, algumas delas, boa parte delas para Joinville e boa parte delas ainda para dentro do Perini. E isso foi formando, né, essa visão multidisciplinar para entender tanto do mercado imobiliário, para entender dos negócios industriais, das demandas industriais, para entender da cultura da empresa que estava chegando, para entender que alguns processos eles são longos. Só para você ter uma ideia, né, um contrato, entre entregar uma proposta e assinar o contrato, eu costumo dizer é um parto. Por quê? Porque leva em torno de 9 meses. Se eu pegar assim, as negociações importantes, elas não conseguiam ser resolvidas em menos de 9 meses. Né? Nós tivemos negociações que foram entregues à proposta e teve um acompanhamento com esse cliente e 4 anos depois ele assinou o contrato. Para fechar um contrato de locação. Para fechar um contrato de Não locação. É nenhuma venda, nenhuma imobilização. Então, o mundo industrial, Nicolas, ele não tem esse perfil de tomar decisões rápidas e emocionais. Né? São decisões lentas, pensadas e organizadas. Até mesmo porque mudar uma fábrica custa caro. Sim. E mudar uma fábrica do jeito errado custa mais caro ainda. Então, quando você vai mudar uma fábrica, você tem que contratar uma equipe técnica, contratar pessoas que tenham capacidade de desenvolver um layout, parar de pensar em metro quadrado e começar a pensar em metro cúbico, porque afinal de contas, né? A armazenagem conta para as alturas. Né? A armazenagem, não só a armazenagem, às vezes até o teu processo industrial ele pode ser facilitado pela gravidade, principalmente se você trabalha com líquido, com coisas que tem que descer para dentro da máquina, né? Sim. Então a gente viu plantas bastante modernas serem implantadas aqui em Joinville e que continuam até hoje rodando, né, sendo referência nas suas áreas de atuação. Sim. E eu acho que também entra numa parte legal de trabalhar num mercado nichado, por assim dizer, porque muito mais do que tu atender no varejo, atender o que vem pela tua frente, tu decidiu se especializar nessa parte industrial e trabalhar especificamente com isso. Então, tu consegue ir muito mais a fundo, tu consegue criar muito mais conexão, inclusive com o teu cliente, de entender do processo dele, porque isso foi o que tu estudou, isso que tu entendeu para conseguir criar e desenvolver essas conexões e fazer esses negócios acontecerem, né? Perfeito, Nicolas. Assim, a gente aprendeu a falar a linguagem do cliente corporativo, aprendeu a
entender como ele faz o empilhamento dele, né? O que é prioridade nessa hora dele fazer o empilhamento. E hoje a gente tem o know-how não só para falar com ele, mas tem o know-how para falar com o proprietário, o incorporador, o dono do galpão, né? Ou seja, muita gente quer fazer um galpão e aí pura e simplesmente contrata um pré-fabricador e compra um galpão qualquer, né? E às vezes ele vai cometer erros que ele não precisava cometer, né? Por exemplo, vai estar no lado de uma rodovia, né? Lado de rodovia chama caminhão grande, bitrem, né? Bitrem, por exemplo, ele não vai virar, fazer o contorno, as manobras numa via pequena, ele precisa de espaço para fazer isso, né? Então, como é que se remunera isso? Transportadora, né? Transportadora, em geral, ela precisa de muito pátio para caminhão, pouca área construída, né? E aí você vai fazer o aluguel pela tua área construída, não é justo, né? Você tem que fazer um aluguel pela área construída e um aluguel pela área de pátio. Tudo isso a gente pode orientar e ajudar o empreendedor ou desenvolvedor a fazer um desenvolvimento imobiliário, né? Por isso, hoje, né, a gente tem a realidade de trazer para o mercado a TILP Desenvolvimento Imobiliário, onde a gente gosta, né, e tem capacidade de olhar para um imóvel, entender o que pode ser a vocação dele, alinhado com o que a legislação permite, olhando um pouquinho do entorno para você não fazer coisas repetidas e sim fazer coisas melhores do que já tem e principalmente coisas que possam fugir do comum, coisas que possam estar no momento certo, chegando no mercado e sendo absorvidas. Que legal. Eu acho que todo esse know-how ao longo de 25, 30 anos nesse mercado, ele acabou te trazendo, que nem tu falou antes, muitos aprendizados com os erros, com os acertos, com todo esse crescimento do parque ali. E hoje, então, trabalhando para mercado, podendo fornecer essa solução para diversos empreendimentos simultaneamente, vamos dizer assim, né? E aí você falou a data certa, 30 anos, né? Por que 30 anos? Porque antes disso a minha empresa, né, a TILP hoje, ela era uma empresa contábil. Então a minha matriz, a minha forma de pensar vem da forma de pensar números de forma racional, econômica, né, olhando para a viabilidade do recurso que o empreendedor está colocando no negócio, como ele consegue de uma forma justa se remunerar no mercado e efetivamente como a gente pode apresentar um produto diferenciado para que ele sempre esteja ocupado, né? Então hoje a gente inclusive faz alguns projetos de retrofitting de galpão, pegando às vezes um galpão e transformando no multiuso, né? Criando uma espécie de condomínio ali dentro. Essa parte de condomínio a gente ganhou muita experiência. Uma coisa fantástica da passagem pelo Grupo Perini foi ter tido a oportunidade de viajar mundo, né? Então, Europa, Estados Unidos, Arábia, China, né? Foram lugares que a gente visitou, entendeu os modelos, como eles funcionavam, viu a correlação que esses modelos podiam ter com a realidade dentro do Brasil, adaptou esses modelos e trouxe bastante padrão de excelência. Sim. Não é nem necessariamente sobre inventar algo novo, né? Sobre adaptar o que tem fora. E isso é uma dica legal também, de entender o que outros mercados já mais maduros do que a gente fazem, onde eles estão, como eles se posicionam, porque muitas dessas coisas, claro, adaptando elas para a realidade onde a gente se encontra, elas podem trazer soluções que ninguém está fazendo ainda, né? Isso é verdade. E assim, essa experiência do mundo industrial, né? A gente foi depois entendendo o mundo da logística, foi depois... Teve um intervalo interessante aqui de entender o mundo do comércio, porque nesse interim, o Grupo Perini tinha um imóvel no centro da cidade que se chama hoje Parco Perini, né? O Parco Perini é uma antiga fábrica onde funcionava a Fiação Joinvilense, depois Husky, que era uma malharia que funcionava no centro da cidade, que por ser centro da cidade já não cabia mais o funcionamento dela ali. E da noite para o dia a gente tinha um imóvel velho, bastante depreciado, que a gente precisava dar uma qualificação. Então a gente olhou para esse imóvel e disse, cara, esse imóvel ele é antigo, ele é bonito,
ele tem problemas e nós não temos muito recurso para trabalhar com ele, né? E o que a gente acabou fazendo foi dividindo ele em salas, né? Salas aí de 100, 200, até tinha sala de 300 metros quadrados, mas no geral ficava nessa de 100 a 200, né? E começou a criar espaços para lojas, né? E aí que a gente mergulhou nesse ponto comercial. Porém, essas lojas, a gente poderia ter tido diferentes tipos de loja. A gente resolveu olhar para aquele imóvel e dizer assim, vamos trabalhar o conceito de decoração e serviço. Então, como estava no centro da cidade, Rolf Colim, Orestes Guimarães e 25 de julho, a gente focou nisso aí. Decoração, ao ponto de que quem vinha morar na cidade e precisava mobiliar um apartamento, saberia que ali, andando na quadra, ele ia conseguir resolver a cama, o sofá, o tapete, a decoração, a cortina, o ar-condicionado, móveis para o escritório, tudo isso, iluminação, tudo isso ele conseguia resolver num único lugar, só andando na quadra, parando o carro uma única vez. Então, durante muito tempo, esse foi o marco do Parco Perini, ter essa característica, né, essa identidade. Então, eu acho que qualquer projeto que você vá trabalhar, você tem que ter uma tese em cima dele. E isso a gente sempre defendeu. Então, assim, vai trabalhar um imóvel, qual que é a tese desse imóvel? Por que ele vai dar certo? Para que ele faz sentido? E aí você testa essa tese, né? Testa como? Faz pesquisa no mercado, planilha, vê os preços que estão no mercado, vê os preços que estão no mercado que tenha bastante êxito com isso, compara esse mercado que às vezes é uma outra cidade em números, né? Tantos habitantes, esse resultado. Joinville, tantos habitantes, esse resultado. Araquari, Garuva, tantos habitantes, esse resultado. E você traz isso para uma matriz na qual você pode errar na planilha antes de efetivamente partir para o projeto definitivo. E a planilha, se tu erra, tu apaga, tu digita de novo joga e tá fora, tudo certo. Começa outra. Mas tu não teve ali o gasto financeiro de realmente investir num projeto, às vezes, errado ou que precisaria de adequações antes de ser implementado, né? E eu costumo também dizer assim, às vezes o terreno caro, o imóvel caro é aquele que você não usa. Então, você tem que dar um uso para o imóvel, né? E quanto antes você toma essa decisão, melhor, né? Mas antes de tomar a decisão, faça as teses, teste as teses e caminhe com a decisão efetiva. Aí você vai ter uma remuneração adequada para aquele imóvel, né? E o quanto esse imóvel está maduro, não está maduro, qual que é o momento de aproveitar ou vender ele, também é uma matemática que a gente tem dentro dessa matriz. E nisso tudo a Tilp também atua hoje. Consegue prestar esse serviço de ajudar a entender o terreno, ajudar a entender, ajudar a montar essa matriz, pensar esses números. Toda essa atuação hoje ela está dentro da Tilp. Sim, inclusive ver os valores, né? Então, assim, muita gente tem dúvidas básicas, né? Comprei um terreno, herdei um terreno. Quem comprou esse terreno foi meu avô, né? E agora eu vou pegar esse terreno aqui e vou colocar um galpão em cima dele. Na hora de colocar esse galpão em cima dele, qual é o valor que eu atribuo a esse terreno? É o valor do mercado? É um valor atualizado? Ou é o valor que meu avô pagou? Cara, tem fórmula matemática para fazer isso acontecer. E às vezes você tomar a avaliação de uma forma errada em relação a isso aqui, já inviabiliza o negócio na tua própria cabeça. E aí o pior de tudo, às vezes você pode ficar com o imóvel vazio. Sim. Entendeu? Acho que isso também, voltando um pouquinho na história do Perini, agora que a gente falou de valores, isso também é uma questão legal, que lá no começo do projeto, vocês olharam o mercado São Paulo, olharam o mercado exterior, e vocês não jogaram o preço no valor do mercado Joinville. Sim. Porque o preço do mercado Joinville era um valor que basicamente não existia, né? Não. Como funcionou esse processo de precificação lá na época? Na época que nós começamos a disponibilizar galpão para locação em Joinville, que para muitos era uma loucura, você acharia um galpão usado, disponível por R$ 2,50 o metro quadrado. E nós começamos a pedir 8. Parece assustar, né? Parece assustar, mas por que 8? Porque a gente foi buscar a referência e o comparativo em São Paulo. São Paulo pedia R$
reais o metro quadrado. Curitiba pedia 6,50 o metro quadrado. Uhum. A gente foi tão arrojado na época que a gente criou um mercado que não existia em Santa Catarina. Hoje, né, você pega o preço de São Paulo e compara igual ao preço de Santa Catarina. Né? Então, quem constrói em São Paulo está falando de 30, 34 reais o metro quadrado. Quem constrói em Santa Catarina, um galpão novo, está falando nessas mesmas bases. Então, E às vezes até acho que em alguns momentos Santa Catarina está acima de São Paulo, né? Porque São Paulo, em alguns momentos ali, dependendo de variações de mercado, teve uma taxa de ocupação mais baixa que também acaba baixando os preços. E Joinville, acho que desde a vinda do Perini, ou Norte Catarinense aqui, só subiu. desde essa vinda do Perini, ele só subiu, só cresceu. Não teve um momento ainda de, agora a gente chegou numa bolha e... Até porque nunca teve a abundância, né? De certa Sim. forma, assim, o projeto do Perini ele foi arrojado e ele entregou muita área para o mercado, mas todas essas áreas foram prontamente absorvidas, né? Agora a gente vê muitos novos entrantes no mercado, vindo também aproveitar o mercado. Como a gente tem uma situação portuária privilegiada, a gente consegue ver tudo isso andando, né? Por enquanto. Mas, sim, pode haver uma estagnação e quando tem estagnação o mercado dá uma parada. Né? Os ótimos ficam... Exatamente. Os ótimos são ocupados, os bons mantêm alguma permanência e os ruins são descartados. Né? Então, assim, quem tem um projeto ruim, que às vezes por uma razão de demanda ele foi ocupado, ele vai ser o primeiro a ser desocupado. Que legal. E hoje, então, além de atuar nessa parte de análise de terrenos, enfim, de imóveis, a Tilp também atua encontrando galpões, encontrando terrenos para ser solução para as empresas, né? Esse é um ponto interessante, Nicolas, que você traz, assim, e às vezes pouca gente sabe disso, né? Mas uma empresa, quando ela precisa se movimentar de um estado para o outro, de um município para o outro, de um país para o outro, às vezes ela vai pegar um funcionário ótimo que está envolvido numa área estratégica, sei lá, o cara da área comercial, tu vai procurar um galpão na Argentina para nós, porque nós vamos abrir uma filial na Argentina. Cara, esse cara não é o mundo dele. Sim. Ele não tem competência para isso. Nós temos essa competência e nós não precisamos identificar a empresa, porque quando ele chegar lá para fazer uma entrevista, uma procura, né, e falar o nome dele, né, você pega, dá um Google aqui no nome dele, dá um LinkedIn no nome dele, vai chegar no nome da empresa. Então, nem sempre é conveniente a empresa se expor com o seu nome. Sim. Nós podemos fazer todo esse processo de procura, ou seja, a gente vai para aquela região, identifica as oportunidades, sendo Tilp, né, Tilp Desenvolvimento Imobiliário, cataloga isso, traz os prós e os contras. Né? Nos últimos anos dentro do Perini, antes de efetivamente eu fazer o meu processo de desligamento, eu estava trabalhando em novos projetos. Né? Então, assim, quando você começa a se treinar para novos projetos, você já vai para uma região olhando aonde está a energia elétrica, qual que é a qualidade dessa energia elétrica, existe ou não existe água, como é que é o fluxo de deslocamento nessa via, ele é favorável ou não é favorável para o negócio, para o estabelecimento, de onde vêm os meus colaboradores, ou seja, a gente tem uma lista. Aliás, essa lista eu fui aprender com os americanos. Um dia a gente atendeu uma empresa americana e, de repente, depois de atender eles, a gente recebeu um e-mail com mais de 100 itens pontuados. Caraca. Com perguntas e que a gente tinha que responder todas essas perguntas. Né? Tinha pergunta lá, tipo, né? E algumas eram determinações. A nossa empresa não pode estar instalada perto de um lixão urbano. Né? Tem que estar a X quilômetros de uma instalação desse tipo. Naquela época, né? A cidade ou o país escolhido tem que ter canais com programação americana. Entendeu? Para o cara imaginar que um executivo vai vir morar aqui, ele tem que poder assinar naquela época, né? Então, hoje é fácil, hoje está tudo aberto. Mas naquela época, para ele poder assistir um canal na língua, ouvindo inglês. Então, tudo isso passava, né, entre outras coisas bastante significativas, ligadas, obviamente, ao processo
da indústria, mas também tinha todo um processo pessoal. Aliás, esse você nunca deve deixar de levar em conta, porque eu já vi decisões também importantes no final tenderem um pouquinho para algumas realidades de confortar o executivo que vinha morar na cidade. Porque ele também precisa trazer a família, ter uma boa escola, ter um bom restaurante, ter lazer. Então, eu acho que isso tudo também são questões que, mesmo pensando que vai ser um projeto industrial, que às vezes, se tu vai olhar friamente, é só a indústria, mas tem todo esse ecossistema que vem junto, né? Aliás, se hoje nós temos escolas bilíngues, escolas internacionais na cidade de Joinville, pode ter certeza que a provocação começou conosco lá atrás. Por quê? Porque a gente começou a receber empresas estrangeiras que estavam transferindo executivos de outros países que precisavam trazer as suas famílias e os filhos deles tinham que estudar numa escola que minimamente tivesse uma versão em inglês. Sim. E não tinha naquela época. Então, assim, a gente fez a provocação para que essas versões acontecessem, junto com o Luiz Henrique, inclusive, o antigo falecido e notório senador, que contribuiu para que isso acontecesse. Que legal. E então, voltando aí na escala do tempo, o Perini foi até ali 2015, 2016, como tu comentou. Depois veio essa atuação a mercado aberto, atuando na região aqui, Joinville, Norte Catarinense. Já teve atuações em outras áreas também? Sim, um outro projeto que a gente gosta, tem orgulho de falar, é o Centro Empresarial Parque das Nascentes, o CEPAM, porque foi um projeto que a gente pôde contribuir com o desenho dele, com a formatação das salas, com a precificação, com o desenho condominial dele, né? E hoje ele é um sucesso, mais de 45 CNPJs instalados, quase, né, 600 pessoas convivendo diariamente, numa área que consegue ser agradável, né? Hoje, se você quiser reter e contratar mão de obra, você tem que ter um ambiente adequado com os facilities, seja uma copa, seja um lugar para descanso, seja um estacionamento, seja um ambiente cool com pessoas legais. Sim. A gente conseguiu criar isso e de forma muito rápida, né? Sim, acho que até o feedback que a gente recebeu justamente hoje pela manhã disso, de que muitas vezes as empresas elas têm que pensar nessa cultura, nessa interação, nesse ecossistema de manter as pessoas, de criar coisas diferentes. E eu acho que com o CEPAM hoje, o próprio espaço, mesmo sendo externo às empresas, ele motiva e ele cria esse vínculo e essa vontade das pessoas estarem aqui, estarem consecutivamente nas empresas que elas trabalham, né? Sim, sem dúvida. E de novo, né, a gente foca em atender o nosso cliente, seja ele o cliente que está demandando ocupar o espaço, seja ele o incorporador, né, seja ele a família proprietária, que às vezes pode não ter o recurso para investir, mas a gente ajuda a trazer esse recurso de investimento, porque há muito tempo atrás eu aprendi assim, se você tem um bom projeto, recursos não faltam para um bom projeto. Né? Um bom projeto, ele vai mostrar que ele tem capacidade de remunerar, de dar retorno. Se você tem isso provado com uma planilha, você pode buscar o investidor. Né? E também, tanto quanto buscar o investidor, às vezes tem alguns projetos que você pode vender a ocupação antes mesmo de o prédio ter sido concebido. Sim. Que daí é o melhor dos mundos. Né? Você assina um pré-contrato com um compromisso de aluguel X, então, ok, esse aluguel já te traz uma vantagem porque você conseguiu suprimir o tempo que ele ficaria à disposição ou disponível no mercado. Sim. Então, tudo isso faz com que o modelo já possa dar certo. Né? E, principalmente, quando você pensa, seja numa loja de rua, né? Como a gente diz, o street mall ou o strip, quando é comprido, mall, e você já pensa no mix que pode colocar dentro dele, você já traz uma vocação ali para a região. Né? Que legal. Então, hoje, quase dá para dizer que a Tilp, ela circula em todos esses meios e o negócio é quase fazer conexões e criar essas oportunidades, né? Sim, às vezes falta braço, né? E o importante é dizer que a gente conta com parceiros, a gente é uma empresa muito aberta a fazer parceria, né? Se a gente está representando o proprietário e incorporador 50%, vem a outra imobiliária trazendo o cliente, ela representa os outros 50%. Para nós isso é uma prática bastante comum no mercado, né?
Óbvio que também tem profissionais com quem a gente se relaciona, que às vezes a gente pode falar de comissionamento, inclusive, quando existem as indicações. Afinal de contas, né, tudo tem que acontecer dentro de um mercado que se regula. Sim. É importante dizer também que assim, o melhor dos mundos é você buscar inteligência onde você não é o esperto, não é o expert no negócio. Né? E nós viemos focado dentro do mercado corporativo e restritos ao mercado corporativo. A gente não entra no residencial, a gente não vende apartamento, a gente não vende lotes avulsos na cidade, a gente não vende casas, a gente não vende chácara, a gente não vende apartamento na praia, não. Esse não é o nosso mundo. Aí a gente tem os parceiros, né? E sempre que a gente consegue trazer uma empresa para a cidade, eventualmente essa empresa vai ter a demanda. Aí é uma demanda que a gente conecta muito bem com as empresas que nos são parceiras. Né? Que legal. Acho que deu para... A gente deve estar chegando no nosso tempo aí, mas acho que deu para a gente conversar e conhecer um pouco mais da história dessa carreira e de como isso tudo se desenvolveu. Fica o microfone aí aberto, caso tu queira deixar mais alguma mensagem, mais alguma dica. Bacana, sim. Obviamente tem outros projetos que a gente atua, né? Estamos lá atuando dentro do H Business Park, que é um condomínio de lotes industriais na cidade de Araquari, mas já no lado, né, no primeiro quilômetro da cidade de Joinville. Então, essa conexão também ela é muito boa, favorável. Né? Você está respondendo uma série de perguntas, né? Pensando sempre naquele questionário de 100 perguntas dos americanos. Você já está respondendo uma série de perguntas e principalmente trazendo um lugar seguro. Né? As empresas precisam contar com segurança para poder desenvolver suas atividades, de preferência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde ela vai conseguir isso? Dentro de um espaço que lhe permita fazer isso e, em geral, esses espaços hoje eles são os condomínios. Né? Então, a figura do condomínio, eu acho que ela é um grande guarda-chuva para isso. A gente está envolvido em outros projetos de desenvolvimento imobiliário também acontecendo, aproximando os empreendedores de forma que ele possa se relacionar e ter boas oportunidades com os clientes. Né? Então, a gente vê a cidade de Garuva, vê a cidade de Araquari desenvolvendo bastante. Acreditamos muito na região metropolitana de Joinville como um todo. Né? Então, as cidades vizinhas, seja Guaramirim, seja até Itapuá. Itapuá, São Francisco, essa coligação, conurbação que existe entre as cidades, ela é muito própria, né? E a gente está aqui disposto para fazer essa atuação. E o mais importante é dizer que, acima de tudo, eu vejo que a gente consegue ter paixão pelo que a gente faz. Né? A gente realmente gosta de se importar com a demanda do cliente, a gente investe tempo em entender o cliente e ver como a gente pode construir a tese perfeita para que ele possa ter o resultado, seja ele o demandante ou quem está fazendo a oferta do imóvel corporativo no mercado. E eu fico muito orgulhoso de também poder ter o meu filho, né, como sócio, né, fazendo isso e passando essa mesma mensagem. Né? Tem mensagem que a gente leva no DNA e a TILP, Desenvolvimento Imobiliário, eu diria assim, ela já nasce com DNA. É isso aí. Então, muito obrigado pela presença. Hoje num modelo um pouco diferente. Esse foi mais um episódio do TILPcast. Se quiserem saber mais, nossas redes sociais TILP Desenvolvimento ou também pelo WhatsApp 47 99 100 2010. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.